Graça e paz. Eu sou Cristiane Flor e estou como superintendente da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. O estudo de hoje é a lição 5, com o título de A Depressão por Conta da Culpa. Esse estudo tem como texto básico Salmos, capítulo 38, versículo 8, que diz assim: Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Bom, quem nunca se sentiu culpado por ter feito alguma coisa que não deveria ter feito ou deixado de fazer, né? Algo que era extremamente necessário de ser feito. É incrível como a culpa é capaz de rapidamente passar de um evento pequeno à coisa mais importante em nossas vidas. Desde situações banais, como fui dormir tarde, mesmo sabendo que ficaria com sono no trabalho, ou em situações mais graves, como aconteceu com Davi, que cometeu um adultério e homicídio, a culpa é um sentimento universal e muito presente no dia a dia. Segundo a psicóloga Fernanda P. de Queiroz, cofundadora da Star Saúde Mental, a culpa é um alerta de que estamos agindo errado. Ela nos ajuda a reavaliar o nosso comportamento e também a desenvolvermos uma melhor consciência sobre ele. A culpa, quando não bem resolvida, pode levar a um sério desequilíbrio emocional. Afeta a autoestima, traz sentimentos de desesperança, além de deixar a pessoa mais ligada ao passado, o que inviabiliza, por exemplo, a viver o momento presente, explica Fernanda. E como o cristão pode resolver esse sentimento de culpa? Confessando seus pecados. Quando há arrependimento e confissão, inicia-se o processo de cura. E é justamente sobre esse processo, né, como que a gente deve lidar com a culpa, é que vai se tratar essa lição e nós vamos dar continuidade e veremos cada etapa nos próximos tópicos. Tópico 1. O que levou Davi à depressão? Né? Primeiramente, eu peço aos irmãos que leiam o capítulo de 2 Samuel, capítulo 11, para entender ou recordar, né, para quem já conhece a história, né, todo esse contexto, o que aconteceu na vida do rei Davi, né, que vai tratar justamente sobre a prática do adultério e do homicídio, né, em que ele estava envolvido. Em seguida, leiam Salmos 38 para que vocês possam visualizar as consequências de um pecado não confessado. Mas eu vou dar uma resumida aqui na história. Então, o rei Davi passeava pelo terraço do seu palácio e ele avista Batseba se banhando e ele acaba cobiçando. Ela é a esposa de Urias, mas mesmo assim ele manda que a trouxessem até ele e ele se deita com ela. Na tentativa de encobrir esse adultério, porque ela fica grávida, ele envia Urias, que é o esposo de Batseba, para o fronte de batalha, arquitetando assim a morte do mesmo, né? Você vê que ele estava envolvido num adultério e ele estava envolvido num homicídio e ele tramou realmente esse homicídio, que torna mais grave ainda esse pecado em que ele estava inserido diretamente, né? Então, assim, o próprio Davi, ele responde no verso 3: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então, por causa desse pecado, é que ele estava depressivo, porque justamente ele se sentia culpado. No verso 4, ele aprofunda a sua confissão: as minhas culpas me afogam. Em meio a todo esse abatimento do corpo e da alma, Davi reconhece que sua depressão era por causa de uma culpa, de pecados não confessados e não abandonados. Várias vezes, Davi enfrentou a luta contra a ansiedade e a depressão. Né? Se nós lermos o livro de Salmos, nós vamos ver várias partes em que a gente percebe que ele lutou contra a ansiedade e contra a depressão. Mas na maioria das vezes, ele conseguia lidar bem.
porque ele se deitava e ele dormia em paz, na certeza de que o Senhor estava no controle. Então não havia motivos para se desesperar, justamente porque ele havia confessado esses pecados. Então a gente pode até ter aqui uma amostra, né, de um desses trechos de Salmos, que é Salmo 3, versículo 5, que diz assim: Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. O que ele não estava vivendo nesse momento, porque ele praticou 2 pecados muito sérios, muito graves, e sem confessá-los. Então a culpa estava tomando conta dele, né? A culpa estava indo cada vez mais, tomando posse, né, da consciência dele e gerando problemas físicos. Então, assim, embora nem toda a depressão e a ansiedade seja fruto de pecado, algumas são. E não podemos deixar de considerar isso. O subconsciente sabe que ao pecar e permanecer em pecado, isso nos afasta de Deus, porque Ele é santo. Sendo assim, o pecado não confessado gera culpa, que por sua vez pode gerar desequilíbrios emocionais somatizados que podem ocasionar sintomas físicos como a febre e inflamações que o próprio rei Davi relata no versículo 3. Essa experiência de Davi é importante para nos mostrar o quanto nós podemos ser afetados fisicamente por algo, né, que tecnicamente não é físico. A culpa não é física, eu não posso tocar essa culpa, eu sinto a culpa. E uma coisa que eu quero levantar aqui com vocês é que há uma diferença muito grande entre culpa e arrependimento. Porque a culpa, todo indivíduo sente culpa em algum momento da sua vida, porque nós erramos, nós pecamos. E isso é natural, isso já vem do nosso subconsciente. Mas nem todo indivíduo se arrepende. Por quê? Porque o arrependimento, ele se dá através de uma ação. Eu tomo consciência de que eu pequei e eu pratico a ação de confessar esse meu pecado para Deus, pedindo perdão a Ele. E outra coisa, se esse meu pecado gerou algum problema, algum desgosto, algum problema maior afetivo ou até mesmo de outra natureza ao meu próximo, eu preciso também pedir perdão para aquela pessoa em que eu afligi. Então é muito diferente a culpa, né, do arrependimento. Quando eu me arrependo, eu tenho a consciência, mas eu não fico só na consciência, eu parto para uma ação. E é justamente isso, né, que Deus espera de cada um de nós. E foi justo o que não aconteceu com Davi naquele momento, né? Ele estava se sentindo culpado porque ele não havia feito essa confissão ao Senhor e nem pedido perdão, né? Então isso estava deixando Davi doente. Vamos dar continuidade nos tópicos a seguir. Tópico 2: depressão versus pecado. Nem toda depressão é fruto da culpa ou de pecados não tratados. Todavia, se relutamos em abandoná-los e confessá-los, seremos sérios candidatos a passar pelo que Davi passou. Todos nós erramos. A questão é que não devemos nos acomodar em permanecer errando. Uma vez consciente do erro cometido, se não houver um bom trabalho de restauração, a pessoa certamente sofrerá muito com a culpa. Tiago explica a concepção do pecado e nos apresenta as suas consequências para o corpo e para a alma. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Nós vemos essa citação em Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Desta forma, o pecado ele é fruto de escolhas e assim é de nossa responsabilidade.
Só que o pecado, como diz Tiago, não gera outra coisa senão a morte e coloca em risco a pessoa, a família e a sociedade. A dor da culpa que Davi sentiu por ter ofendido a Deus e ao próximo revela um pedaço dessa morte descrita no versículo. A culpa oriunda do pecado pode produzir essa angústia existencial chamada depressão. Alguns pecados, né, como a ambição sem limites, a ganância, a vaidade extrema, a promiscuidade e o consumo desenfreado passam desapercebido por muitas pessoas, mas por mais mascarados que estejam, para Deus continuam sendo pecados. As pessoas que põem o seu prazer acima dos padrões morais de Deus, ou elas são extremamente egoístas e vivem apenas para si mesmas, também vivem em pecado. E o pecado, como nós já lemos e falamos aqui anteriormente, gera morte. Algumas pessoas praticam o mesmo pecado recorrentemente, o que para eles torna-se até natural, e assim não há nem o abandono, nem a confissão. Infelizmente, essa prática tem ocorrido também no meio cristão. O arrependimento ele não deve ser visto apenas como uma resposta a Deus no momento da nossa conversão, mas algo que nos acompanhe durante toda a nossa vida. Então, dessa forma, sempre haverá algo que possamos corrigir em nós mesmos. Vejamos o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Então, nós vemos aqui que há, né, uma relação muito direta, né, da depressão com o pecado. Né? Como já vimos aqui, há vários tipos de pecados e muitas das vezes existem muitas pessoas aí que estão cometendo os pecados assim, como se fosse um círculo vicioso e acham, né, que podem viver aquela vida ali, que Deus vai perdoar e que eles não têm que confessar, e não é bem por aí. Esse tipo de comportamento, embora eles muitas das vezes não estão se dando conta, né, por ser um pecado, e o pecado não é natural para Deus, isso o agride fisicamente, embora ele não esteja vendo. Mas lá no seu subconsciente tudo aquilo ali está sendo armazenado. Vai chegar um ponto em que ele vai ficar realmente muito adoecido. Né? E essa doença da alma, como a gente já viu aqui, ela acaba atormentando o corpo também. Né? Então nós vamos ver agora aqui, no decorrer dos outros tópicos, né, para nós vermos como que nós podemos lidar com essas coisas. Tópico 3. Como evitar essa depressão? No Salmo 32, versículo 1 ao 5, Davi escreve: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, nós vemos aqui, né, podemos aprender que a confissão do erro, o entendimento, né, dos prejuízos e o desejo de abandonar as práticas erradas são as providências mais pertinentes para evitarmos a culpa e, consequentemente, a ansiedade e a depressão que dela podem surgir. Davi aprendeu que reconhecê-las e confessá-las promove saúde espiritual e emocional. Se permita o arrependimento, o aprendizado com o seu erro, a reparação deste erro,
pedindo perdão a Deus e ao próximo que você possa vir a ter prejudicado. E se perdoe. Porque o sentimento de culpa é a causa que mais tem levado pessoas a sofrerem depressão. E o depressivo, ele tem um complexo de culpa muito grande e atribui para si a culpa por todos os acontecimentos negativos, resultando um sentimento de profunda inadequação da vida, diante da vida. Então ele se sente como se um peixe fora d'água, ele se sente como se ele não pertencesse, né, àquele ambiente que ele está inserido, à vida, ele não merece. Ele acha muitas vezes que até coisas negativas que podem ocorrer com pessoas próximas a eles estão ligadas, por exemplo, a algum pecado que ele próprio tenha cometido. Né? Então, são pensamentos que estão disfuncionais, são pensamentos que não têm lógica, né? Não tem muito a ver com a lógica isso aí. E aí você nota que a pessoa, quando começa a ter esse tipo de pensamento, realmente ele está num nível já alto, né, de ansiedade e depressão, que ele precisa ser tratado. Né? Embora a culpa seja algo presente no dia a dia, é preciso que haja atenção, de acordo, como eu falei anteriormente, sobre a lógica desses acontecimentos, né? E se é muito persistente. Se eu começo a sentir culpa por tudo que ocorre, também não é muito normal, né? E se essa culpa, ela interfere na sua vida social e profissional, afetando a sua autoestima, afetando a sua saúde, o melhor é que ele procure ajuda especializada. Né? A psicoterapia, ela pode vir ajudar muito e principalmente vai ajudar a avaliar esses pensamentos disfuncionais que geram a culpa. Então, se você está passando ou você conhece alguém que esteja, né, com esse comportamento, que para tudo ele acha que ele é culpado, para tudo, né? São pessoas que meu time perdeu porque eu não estava assistindo o jogo na hora. Então eu sou culpado por ele ter perdido. Gente, isso é um exemplo que eu estou dando generalizado. Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, essa pessoa não está sã. É uma pessoa que está doente, precisa ser tratada. Mas parece brincadeira o que eu estou falando, mas é real. Existem pessoas que têm esse tipo de pensamento e esse sentimento e se sentem extremamente angustiados. Essas pessoas precisam de tratamento médico. Então, se você conhece alguém ou você se sente de alguma forma com algum sintoma, alguma coisa parecida com o que eu acabei de falar, procure ajuda, procure um psicólogo, né? E ele vai te avaliar, dependendo do caso, vai te encaminhar para um psiquiatra. Mas procure ajuda, não fique sofrendo sozinho não. Procure ajuda porque tem como ser tratado, ok? Vamos para o tópico 4. Tópico 4, a graça de Deus. Se por um lado existem pessoas que acreditam e ensinam que Deus é implacável para com o pecador, castigando sem qualquer misericórdia a ponto de não perdoar os seus erros, do outro lado há pessoas que admitem viver de qualquer maneira sem nenhum compromisso com a santidade. Tudo porque basta confessar o pecado que Deus perdoa. Afinal, estamos no tempo da graça. Precisamos compreender que esses extremos em nada expressam a graça do nosso Deus. Davi nos mostra exatamente como deve ser. É importante confidenciá-lo a Deus. Isso retira de nós a culpa. Porém, não seremos isentos das consequências dos nossos erros. Mas o perdão de Deus é certo para aquele que o reconhece e pede perdão. Sua alma é restaurada. Deus a alimenta com a sua graça e faz o indivíduo se livrar do desejo de morrer. Contudo, vale ressaltar que o seu corpo pode ter ficado adoecido devido ao descontrole emocional e alteração dos seus neurotransmissores. Sendo assim, também precisará de acompanhamento médico especializado. Confidencie seu pecado a Deus e corrija-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Essa citação você pode encontrar em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. A graça de Deus está sobre nós, mas não é porque nós vivemos num tempo da graça e que nós temos a liberdade de ficar cometendo pecado à torta e à direita.
Não, eu peco porque a minha carne, né, é fraca e eu peco, mas eu preciso ter a consciência de me esforçar e me corrigir para não ficar vivendo toda vez em cima daquele mesmo pecado, né? Então eu não posso ficar nesse círculo vicioso. Ah, eu pequei, Deus me perdoa porque Ele é misericordioso. Ou eu ficar no outro extremo, achando que eu pequei e por mais que eu tenha pedido, né, perdão a Deus e confessado esse erro, eu me sinta inadequada para receber esse perdão de Deus. Né? E aí vivo me culpando e essa culpa me consumindo. Então eu não posso estar nem num extremo nem no outro. Eu preciso observar de que eu vou ter sempre alguma coisa para melhorar, né? Eu vou estar sempre precisando melhorar algo, mas sabendo sim que eu confidenciando o meu pecado, eu me corrigindo, pedindo perdão, eu vou encontrar a misericórdia do nosso Senhor. Vamos então agora para o pensar e agir. Para pensar e agir. O pecado de Davi resultou numa tristeza tão grande que ele adoeceu a ponto de seu corpo sentir dores terríveis. Aquilo que se chama doença psicossomática. As doenças psicossomáticas estão relacionadas às emoções, sentimentos e pensamentos que podem estar em desequilíbrio por diversos fatores, como traumas não superados e estresse. Logicamente que nem todas as doenças são psicossomáticas, mas é possível que alguma doença física tenha origem no emocional ou no espiritual. Os remédios poderão ajudar, mas é preciso buscar outras maneiras de tratar. Pense se não há, né, ou não existem alguma prática ou práticas pecaminosas que podem estar adoecendo a sua alma. Mas, porém, cuidado com a culpa. Satanás, ele é o acusador e ele sempre vai se aproveitar dessa situação para te deixar mais doente, a ponto de chegar na depressão. Satanás, ele vai constantemente te acusar e ele vai querer se aproveitar desse momento. Então lembre-se, o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Você pode ver essa citação em João capítulo 10, versículo 10. Lembre-se sempre, o diabo, ele quer roubar o seu tempo e a sua atenção. Ele quer matar a sua esperança, e a esperança é Cristo, que pode viver e vive em cada um de nós. Ele quer destruir a sua fé. E a sua fé, ela pode ser destruída, a fé que você possui em Deus, na salvação em Cristo Jesus, a fé na sua família, a fé na igreja, a fé também nos tratamentos médicos. Enfim, ele quer, de qualquer maneira, roubar a sua fé. Confesse seu pecado ao Senhor. Acredite no seu perdão e viva saudável, amando a vida e ao nosso Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima aula. Tchau!